nome é Daniela, sou ex-aluna daqui, formada em Ciência da Computação. E hoje eu estou vindo aqui para fazer um mini curso básico de LaTeX, que tem o objetivo de passar por um geralzão do que é LaTeX, ensinar um pouco do overleaf mesmo, para desmistificar um pouco daquele negócio de, ai meu Deus, eu vou programar um PDF, como assim? Então, mais ou menos aqui o sumário do que a gente vai ver. Introdução, o que é uma estrutura básica do documento em si, as partições dentro do documento, o que a gente faz com caracteres reservados, como que funciona para a gente poder citar uma referência dentro do documento, figuras, tabelas, uma parte de código também, que é interessante para a computação, e uma parte de matemática. Então, uma breve introdução ao que é o LaTeX. É um sistema de preparação de documentos para formatação de alta qualidade. Então, ele é justamente um sistema de tags que a gente vai vendo, como se fosse um HTML de pequenos ambientes, e o resultado dele, a compilação desse documento, é um PDF. Ele foi feito por Leslie Lamport, do MIT, também foi escrito por Donald Kurt praticamente na década de 80. Ele é bem usado para textos matemáticos e científicos, e por mais que pareça que é LaTeX ou LaTeX, normalmente o pessoal fala LaTeX ou LaTeX, alguma das duas. E aí algumas instituições que encorajam o uso, né? Então vamos deixar ali também a Udesc, nossa queridíssima, mas também outras grandes instituições afora no mundo utilizam o LaTeX e encorajam bastante o uso também. E um pouco do que a gente vai ver das diferentes tipografias. O que é diferente quando eu vou escrever em LaTeX e eu vou escrever em Word? Quando você está no Word, LibreOffice, esses documentos, o Google Docs, o que você está vendo, o que você está digitando é o que você tem no final. Então, ele já está ali, o documento pronto para você. Você seleciona a tua frase, tu vai colocar ela ali em negrito, o negrito, como ela está ali, é o que está ali. O LaTeX, você vai ter essas duas etapas do processo. Então, vai estar ali toda a formatação nos ambientes, os pacotes que você está chamando, e no final você vai ter o PDF completo. Então, justamente como se você estivesse ali num código programando alguma coisa, e ali vai ter depois um output que você pediu. Tu pede lá para o Python, para o C, 1 mais 1, e o código só te retorna um 2 no final. Então, você tem um controle muito maior da tua saída do que você está fazendo se você vai falar para um computador, tipo, eu quero que tenha esses 2 centímetros de margem e não pode passar disso, não vai passar disso, não importa se você, sei lá, clicou no lugar errado, alguma coisa assim. Que quem já mexeu com coisa em Word já sabe que, meu Deus, às vezes é um pesadelo aquilo lá. LaTeX parece complicado, mas, sinceramente falando, conforme vocês vão trabalhando mais e fazendo os documentos mais complexos e maiores, ele é muito melhor de ser utilizado do que só tu fazer no Word. Então, por exemplo, todo mundo aqui imagina que vai ter que fazer o TCC, e o TCC é um documento gigante que vai ter várias referências e várias imagens e, enfim, vai ter um monte de coisa, anexos talvez. E fazer tudo isso no Word é uma trabalheira. Quem aí já não viu alguém na internet pedindo coisas tipo, alguém formata meu TCC, alguém formata minha tese de mestrado? Justamente porque é um saco. E no LaTeX vocês vão ver que facilita muita coisa. Então, aqui é uma piadinha que o professor colocou e eu gosto muito de deixá-la também na apresentação. O que você faz para melhorar o teu uso do Microsoft Word? É simples, você usa LaTeX e ponto final. Porque, no final das contas, é isso. Quando você vai começar a fazer documentos muito complexos. Então, para sumarizar quais são as vantagens de usar isso, você vai focar muito mais no conteúdo do que na forma. Ai, meu Deus, eu tenho que editar um documento e eu vou ter que ficar lá 30 minutos para poder configurar a paginação do meu documento. Não precisa. Tu dá um comando lá, tu formata o negócio, tem templates que já vêm prontos. Então, tu foca realmente só na escrita do negócio, muito mais do que
na formatação das coisas em geral. Já tem coisas prontas para artigos, livros. Vocês vão ter controle de seções e tabelas e referências seguras, que nem eu tinha falado ali, que ele faz de uma forma meio automática. A mágica explico também daqui a pouquinho. Formatação avançada de fórmulas e geração automática de índices. Muito bom. E o LaTeX, ele é a linguagem, ele é a tecnologia que vocês podem usar em diferentes softwares, mas esses aqui são os mais conhecidos. Tem pessoas também que usam no Visual Studio Code, que é bem bom também, mas para esse mini curso a gente vai usar o Overleaf, porque ele é um compilador de LaTeX que é web. Então, o Overleaf, ele é um editor de LaTeX colaborativo em nuvem e de forma web. Então, ele é bem... mas no Google Docs eu compartilho esse link e meus amigos veem no Overleaf também. Quer dizer, na verdade, essa parte de compartilhamento de documentos com outras pessoas, o Overleaf, se eu não me engano, ele tirou isso e está na parte premium, mas ainda assim ele é uma forma de compartilhamento de documentos em LaTeX. E ele é bem mais fácil edição e configuração do que tu fazer as coisas naqueles outros compiladores ou no VS Code. E aí, eu tinha mencionado, o que são esses templates? São formatos de documentos já prontos. Como você tem diferentes tipos de arquivos dentro de uma pasta de um documento LaTeX, que quando você vai compilar tudo, ele gera um arquivo zipado. E nesse arquivo zipado tem alguns arquivos específicos que eles vão tratar só da formatação do teu texto. Então vai ter um arquivo específico que vai falar, as margens são tal, tanto. E isso é um pouquinho difícil de configurar, mas é justamente para isso que servem os templates. São documentos pré-formatados com determinados padrões. Então, eu vou publicar um artigo que está falando lá que pede o modelo da I3E, duas colunas, não sei o que lá, que coisa chata. Se você for no site da I3E, você simplesmente consegue baixar o arquivo zipado, subir no Overleaf e ele já vai estar pronto. Você vai poder só escrever e focar na questão do documento, que é a vantagem principal do LaTeX, né? E se vocês entrarem no Overleaf, tem a página de templates lá que a gente vai usar agora para a gente procurar o template da SBC. Então, vocês todos estão com o Overleaf aberto? Certo? Ali na página superior, no canto esquerdo, se eu não me engano, mas ali vai ter a parte de benefícios, os negócios de pagamento, ajuda, projetos, conta. Vocês vão clicar... no canto direito, desculpe. No canto direito vai ter a parte de templates. Quando vocês clicarem lá, vai ter essa barra de pesquisa e um monte de tags específicas pro que vocês vão querer ver. Então, realmente dá para ver só nesses templates que estão disponibilizados pelo Overleaf, que é um negócio bem dinâmico e, nossa, tem um monte de coisa. Mas a gente vai usar essa barra de pesquisa para procurar especificamente o modelo da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação, que muitos simpósios e conferências aqui dentro do Brasil gostam bastante de usar esse modelo. É bem legal de se ter ele, né, copiado para o teu arquivo. Então, quando procura SBC, vocês vão clicar nesse SBC Conferences Template. Quando eu fiz essa parte da apresentação, o meu apareceu em segundo. Não sei se vai aparecer em segundo para vocês também. Mas é esse Conferences Template. Quando vocês clicarem nele, vai ter uns detalhes a mais ali do que vai abrir e do que ele vai ter mesmo. Quando vocês clicarem em Open as Templates, ele já vai estar com o documento aberto e pronto para vocês formatarem. E aí vocês veem ali, tipo, caramba, meu Deus, tem um monte de coisas por onde eu começo, meu Deus, o que tá isso, meio assustador.
Calma. Pelo menos a gente já tem uma base legal do que a gente pode começar para fazer isso. Para esse mini curso, vocês podem usar essa parte do template da SBC editável para fazer os exercícios, que eles são bem simples, mas eu sugiro que vocês voltem para a página inicial do Overleaf e abram um documento novo em branco, porque realmente os exercícios vão ser bem tranquilos. E aí tem que ficar apagando, editando, o que é esse abstract, o resumo. Isso aqui foi mais para ensinar realmente como que vocês guardam, procuram um template, guardam. E importante frisar também que nem todo o template do Overleaf que vocês podem usar em LaTeX vai estar especificado nessa pesquisa da barra do Overleaf, porque o Overleaf é só uma empresa que pegou a tecnologia do LaTeX para poder disponibilizar para outras pessoas e focar nessa parte de colaboração, mas vários outros lugares também, se vocês só jogarem no Google, não sei o que lá, template LaTeX, tem bastante. Um exemplo é que lá na UFPR, o template do mestrado, ele tá no GitHub de um professor. Aqui na UDESC, se eu não me engano, o template do TCC tá no negócio do Overleaf, mas se não, a própria UDESC no site também disponibiliza o template de vocês. Vocês baixam o zip e na página inicial do Overleaf, vocês podem subir um documento como zip e editar também. Então, mas pelo menos esse template da SBC ele é bem bom para fazer os trabalhos da faculdade aqui também. Recomendo. Se não encontrar o template dentro do Overleaf, tem outros lugares também. Então, vamos começar do zero ali, se vocês quiserem usar o da SBC, se vocês estão abrindo um novo. O documento, onde vocês vão escrever ele exatamente, é nesse arquivo principal .tex. Em alguns arquivos mais complexos, por exemplo, o do TCC da UDESC, vão ter vários desses arquivos .tex, mas sempre vai ter um principal que vai chamar os outros e para esse minicurso o importante é que tenha pelo menos um .tex que vocês vão usar para fazer a main de vocês, basicamente. Compilação resulta num PDF que eu tinha mencionado. E aí, como justamente tem vários arquivos, é legal criar uma pasta para cada coisa, tipo, as imagens que eu vou usar, os gráficos que eu vou usar, e assim por diante. Mas por hora é legal vocês só localizarem qual que é o tag que vocês vão escrever. E por fim, a gente vai começar então no que o documento LaTeX ele é dividido especificamente. Quando vocês pegarem o documento, seja ele novo ou qualquer um deles, vocês vão ver que existe uma parte chamada o Begin Document e o End Document. E esse ambiente, esses comandos, eles vão ser as primeiras tags para definir, tipo assim, ok, esse aqui é realmente o corpo do documento. É como se vocês estivessem ali programando e vocês viessem no main, e começassem ali de fato. E o que vem antes do corpo do documento é chamado de preâmbulo. E nesse preâmbulo é onde vocês vão, por exemplo, chamar pacotes, que é como se vocês importassem bibliotecas, ou definir funções antes da main, esse tipo de coisa assim. Então, a estrutura básica, preâmbulo, corpo do documento. E aí, o que é um comando? Um comando em LaTeX é o que começa com uma barra invertida, vem um nome, pode vir alguma característica opcional dentro dele e depois alguma característica obrigatória. Então, por exemplo, a gente vai aprender ali como deixar uma palavra em negrito e um negrito seria a contrabarra, o nome do comando, tipo, deixar negrito, e entre chaves, a palavra que você quer deixar em negrito, porque ele está pedindo que seja um negócio obrigatório, né? Se quer deixar uma palavra em negrito, precisa existir essa palavra. Comandos opcionais seriam coisas, por exemplo, você vai querer fazer uma tabela, aí tem ali contrabarra, fazer tabela, ali no obrigatórios tem a definição da tua tabela, e nos comandos opcionais tem ali que você quer que a tabela seja centralizada. Tipo isso. Na verdade, na prática não é tão bem assim que funciona, para fazer as tabelas em específico, mas os comandos opcionais são coisinhas a mais que você pode colocar dentro do teu comando.
E aí que a gente começa, tu tinha mencionado tags, mencionado ambientes, o que é exatamente isso? Para quem mexeu em HTML, já fica um pouco mais simples, mas esses primeiros comandos, né, esse begin e end, são as definições de regiões. Então, por exemplo, esse begin documents e o end documents é o ambiente documento. É o ambiente onde vocês vão começar a escrever todos os seus detalhes. As classes de documento. Isso quando vocês pegarem ali em cima no preâmbulo, já vai ter ali o document class, provavelmente article. E existem outras classes personalizadas, que é o .cls. Quando vocês virem o arquivo do SBC de vocês podem procurar esse arquivo e dar uma olhada nele se vocês acharem interessante, mas é uma confusão. Basicamente, esse é o arquivo que vai fazer as configurações que eu falei, margem, não sei o que lá, são os detalhezinhos pequenos, mas esses padrões, eles já vêm na linguagem, são tipo as bibliotecas que vêm por padrão das coisas. Não precisa configurar nada. Então, o exemplo mínimo aqui, /document class article, begin documents hello world, /end document. Isso aqui vai gerar um arquivo mínimo em LaTeX com um mínimo das coisas que são necessárias. Ele já vai ter as configurações de article. E o professor, ele falou para substituir hello world por Olá Mundo, porque quando você faz uma compilação um pouco mais bruta do LaTeX, por exemplo, no VS Code ou em outros compiladores que não acessam a internet, o A com acento, ele dá erro, porque existe uma biblioteca para baixar os acentos, que é a biblioteca do Babel, que a gente vai ver daqui a pouco. E essa biblioteca do Babel, já meio que o Overleaf, por ser web, ele já entende. E aqui algumas opções de classes de documentos, mas para entender, não precisa ficar passando por explicar, mas há conhecimento do que vocês podem formatar, que é justamente coisas que poderiam ser formatadas no Word também. Mas na maior parte dos documentos dos templates já prontos, isso já vem pronto. Então, os pacotes são basicamente as bibliotecas, para cobrir o que o LaTeX básico não suporta. Comandos globais, que são chamados no preâmbulo, sempre dessa forma. /use package, algumas opções particulares ou não, e o nome do pacote em si. Então, por exemplo, o do Olá Mundo é o Babel. E uma opção que você coloca para opcional para o Babel, porque ele tem várias linguagens, é Brasil, que ele já vem configurado com as coisas do nosso português brasileiro. E aqui alguns outros que são importantes também, para permitir caractere com acento, comandos matemáticos, colorir o texto, figuras. A gente vai usar alguns desses durante o minicurso. Também estilos de página, mais a conhecimento geral do que a gente pode formatar específico. Mas, para imprimir rodapé, o que vai ter de cabeçalho, estilo de página, definir um estilo para uma página específico, ele é super granular, a edição desse documento. Então, vamos começar a escrever. Certo, você tem o teu documento no LaTeX, ótimo. O que a gente vai começar a colocar, então, no preâmbulo para a gente poder definir um artigo? Eu vou colocar ali um /title, o título do meu documento, o /author, o nome do autor, no caso vocês, se vocês estiverem escrevendo, /date, data do documento. Se quiser colocar a data de hoje, vocês podem colocar /date, /today. E no corpo do documento, então, naquele ambiente do begin documents e end documents, começa com o /make title.
E o que ele vai fazer? O compilador do overleaf vai passar de coisinha por coisinha e vai ver, ele está definindo que o título é tal, que o autor é tal, que a data é tal. A data, inclusive, é um negócio não obrigatório para esse comando do make title, do article. Quando ele for gerar isso, ele vai automaticamente gerar, o título tem que estar nessa fonte, nesse tamanho, a data nesse negócio, nesse autor. Então, o primeiro exercício é vocês reproduzirem esse texto. Agora, não sei se vocês vão querer fazer isso no template da SBC ou não, mas esse aqui é um print do professor Tiago, fazendo no mais padrão possível, num documento novo, do zero, que só tenha o begin documents, end documents. E é isso. Então, esse título, aí vocês podem colocar o nome de vocês, claro, o autor, a data de hoje, e colocar um Olá Mundo. Aqui. Então, basicamente isso. Negócio bem simples, né? Documento class article, o título mini curso de LaTeX, o autor, vocês, né? /date, /today. Se o template permitir, no caso, né? Mas no padrãozão é isso. E aí o begin document, o /make title, se quiserem colocar o negócio, e hello world. Aqui tem duas coisas que são interessantes de se ver. Essa resolução de exercício, primeiro, vocês viram, não sei se vocês notaram isso pelo menos, que aqui, quando tem esse print específico, o LaTeX, ele tá bonitinho, ele tá no padrão do logo do LaTeX, porque existe um comando, justamente, que é o /LaTeX, com os negócios em caixa alta, caixa baixa, e justamente para poder no documento formalizar isso já. Ele é até selecionável e tal. E a segunda coisa legal é que aqui já ensina como colocar um comentário. Então, por exemplo, isso foi o código feito para gerar aquele negócio. Quando você coloca uma coisa com uma porcentagem, tudo que vier depois na linha do porcentagem, é um comentário e não vai ser compilado. Voltando a continuar a falar um pouquinho de outras partições possíveis de documentos. Então, a gente aprendeu o que são ambientes, o que é um preâmbulo, o que é o corpo do documento em si. E aí, agora são as partições do documento, do corpo do begin documents, end documents. A depender do documento que vocês estão usando, existem essas divisões de documento. Então, você está lá escrevendo um artigo científico e você vai querer dividir uma seção do teu artigo, tu vai lá e dá um /section, aí, sei lá, introdução, conclusão, enfim. E aí, dentro ali, sei lá, da seção de metodologia, você vai querer colocar seção de análise de dados. Só que isso é uma coisa dentro da metodologia. Você fala como que foi feita a análise de dados. Então, você coloca um /subsection. E aí, ali dentro da análise de dados, você ainda vai falar que tem duas bases. Então, tu vai falar da base 1 e da base 2. Então, tem o subsection. E aí, os títulos de cada um desses níveis. Vocês podem ir testando e tal. E esse nível, o /chapter, está específico para determinados tipos de classe, e outras classes têm outras coisas também, mas esses são os principais. Chapter, section, subsection, subsection, paragraph, e tem mais um monte, mas esses são os clássicos. Também, outra parte de partições do documento, numeração, tamanho, espaçamento, como eu falei, tudo isso automaticamente feito pelo template do LaTeX que vocês estão querendo usar. Para dividir o documento em parte ou capítulo, tem esse /parte, mas também mais a título de conhecimento. Normalmente se usa o /section, subsection, subsection. E se vocês quiserem fazer uma seção que não tenha numeração, coloca um asterisco entre o section e as chaves da seção.
Isso, a maioria dos documentos faz uma coisa um pouco mais automática, tipo a seção de referências de artigos que elas não são numeradas. Mas que se quiserem adicionar alguma coisa mais, tipo, sei lá, anexos, que tem algumas coisas que não vão automático, vocês colocam ali o _section, um asterisco, entre chaves e anexos, e ele vai gerar uma seção sem numeração. Aqui começa algumas mágicas. Aqui, ainda dentro do corpo do documento, porque isso não são comandos gerais, isso são comandos de formatação. Então, vamos supor que tá ali, isso é uma coisa legal para o TCC, que você vai querer fazer a listagem dos capítulos, né? O sumário. Vocês começam a dar aonde vocês quiserem na localização do documento um _table of contents. O que ele vai fazer? Ele vai listar todos os capítulos com tipo uns pontinhos, tals, como o documento vai pedir, como o template vai pedir. Mas ele já faz isso automaticamente a depender dos capítulos. E isso também pode ser feito com o _list of figures e o _list of tables. Então, conforme vocês forem fazendo ambientes de figuras e ambientes de tabelas, essas duas coisas também vão gerar automaticamente para vocês. Notas de rodapé também bem importantes. Isso é legal em artigos, por exemplo, quando você começa lá, o meu código está disponível no link do GitHub. Aí você coloca um _footnote e entre chaves o link do GitHub. Um pequeno parênteses aqui, não façam isso na parte de quando vocês vão enviar o artigo, se o artigo for revisão duplamente cega, porque isso pode contar como identificação. Mas é um caso de uso importante, né? Quando vai fazer a edição para mandar em si, que aí tem que colocar os nomes e fazer essas coisas, isso é um caso de uso bem legal. Que se coloca a palavra, _footnote, e o que você vai querer colocar no final. E ali, por exemplo, um exemplozinho de colocar ali fica ali um umzinho e coloca ali essa nota está correta. Aqui já começa a ver uma coisa legal de LaTeX. Por exemplo, eu vou ter no meu texto, na mesma página, mais de uma nota de rodapé. Você colocando footnote numa palavra específica e no mesmo parágrafo ter um segundo footnote, ele vai automaticamente enumerar as duas para você. Não vai precisar ficar colocando... e se eu quiser mudar de ordem, tipo, eu vou mudar esse parágrafo, então essa frase aqui vai vir para cá e não sei o quê. Só das compilações ele já vai ficar trocando isso automaticamente para você, o que não acontece nos outros editores de documento. Aqui também é uma parte mais, também a título de conhecimento e para editores de LaTeX que não são web, o Overleaf já tem uma noção um pouquinho melhor, que quando se usa esse pacote do Babel, ele vai fazer um tipo de efinização, e se porventura tiver uma efinização que está quebrada, ainda é possível editar com esse comando no preâmbulo, mas para casos bem específicos. E aí o seguinte, lembra que eu comentei ali atrás que o comentário ele é feito com o porcentagem. Quando tu vai fazer para qualquer comando para qualquer comando possível, vocês vão precisar das chaves e do contrabarra. Como que eu vou colocar isso no meu texto para aparecer se eu quiser colocar um contrabarra, se eu quiser colocar umas chaves, o que eu vou fazer? Então, quando você estiver digitando, você vai colocar praticamente uma contrabarra antes de tudo, porque aí o compilador vai entender que, esse comando aqui, ele é feito especificamente para você mostrar qual que é essa barra. Então, ali, contrabarra UE comercial, contrabarra cifrão, contrabarra chaves, tudo isso são caracteres que já são definidos, que o LaTeX pede, né? E o contrabarra, o que eu vou colocar? Eu vou colocar contrabarra? Não, porque isso também é um símbolo reservado, que é um símbolo de pular de linha. Para um contrabarra no texto, você vai lá e dá contrabarra, text \\. Existe um comando para dar um contrabarra no texto. E aí já tinha explicado
se vocês quiserem fazer um comentário específico, o que é bem legal quando tá editando documento com várias pessoas, né? Falar tipo, escrever um negócio aqui, ou para você mesmo, para lembrar também. Colocar um comentário numa linha, só colocar ali o negócio. Mas no JavaScript, quando você está querendo fazer um bloco de comentários, você dá ali o barra, asterisco, faz o blocão de comentário, asterisco, barra. No LaTeX, sem o pacote ali, o verbatim, você não consegue escrever um bloco de comentários. Tem que fazer linha por linha, selecionar tudo e aí vocês vão ver que ele vai dar um porcentagem em tudo. Mas se quiserem colocar um bloco de comentários e não ficar colocando porcentagem, esse pacote aí com esse ambiente, o begin e end comment, vai ter um bloco de comentários grandão. Certo. Isso aqui também é título de conhecimento, mas é legal saber. Espaçamentos em branco. O LaTeX, vocês podem tentar aí. Escrever um parágrafo, dar uma quebra de linha, dar 10 quebras de linha, escrever outro. Ele vai fazer um parágrafo. Tá, mas eu quero ter 2 centímetros ali de espaço vazio por seja lá qual motivo. O que eu faço? Porque no Word eu só dou um monte de Enter. Você vai usar o comando VSpace com o determinado tamanho do comprimento que vocês vão querer colocar. O VSpace é o espaço vertical vazio que vocês vão querer dar, o HSpace o tamanho horizontal. Isso é interessante às vezes também porque o computador do LaTeX é um pouquinho maluco, às vezes ele vai querer colocar um negócio num tamanho estranho, ou ele vai achar que a melhor proporção possível é que tenha um espaço esquisito no final de um documento, a gente já sofreu muito com isso. E aí, normalmente, esses comandos eles salvam a nossa vida, porque esse comprimento pode ser negativo também, aí ele sobe as coisas. Quais são essas medidas que você coloca ali dentro? Essas daqui. Então, por exemplo, eu quero colocar ali uma unidade de 1 centímetro. VSpace 1 centímetro, ele vai dar um espação gigante, porque ele conta como se fosse um PDF normal, 1 centímetro, mais ou menos assim. Ele vai... Mas tem todas essas unidades de medidas que também são possíveis que o compilador entende. Quebra de linha e de página. Tem o contrabarra newline, ou contrabarra. Vai começar uma nova linha, vai começar um novo parágrafo. E o contrabarra new page, ele começa uma nova página. Bem simples também, bem simples de lembrar. E quero colocar um detalhe a mais nas quebras de linha, porque quando tu está escrevendo um parágrafo no LaTeX, se vocês darem tipo assim, está escrevendo parágrafo, e aí eu vou querer pular de linha, vou começar um segundo parágrafo. É necessário que tenha uma parte em branco, então vocês vão ter que dar 2 linhas, vão ter que ter o parágrafo, uma linha em branco, e aí o próximo parágrafo, para poder ter essa quebra de linha natural. Não precisa ficar dando new line o tempo todo, só precisa ter um separador de linha adicional. Quero colocar um detalhe a mais nas quebras de linha, porque quando tu está escrevendo um parágrafo no LaTeX, se vocês darem tipo assim, está escrevendo parágrafo, e aí eu vou querer pular de linha, vou começar um segundo parágrafo. É necessário que tenha uma parte em branco, então vocês vão ter que dar 2 linhas, vão ter que ter o parágrafo, uma linha em branco, e aí o próximo parágrafo, para poder ter essa quebra de linha natural. Não precisa ficar dando new line o tempo todo, só precisa ter um separador de linha adicional. Aspas, traços, hífens e reticências. Daqui, o mais importante são as aspas, porque quando vocês podem tentar compilar agora com as aspas normais, vocês vão ver que vai ficar meio esquisito. Se eu não me engano, ele considera umas aspas normais uma forma diferente de fechar aspas. Ele dá meio que 2 fechar aspas e ele fica meio esquisito, porque o compilador não entende o aspas. Então, para ele ficar com essas aspas bonitinhas,
e tem templates que tem aspas diferentes. Sim. Por também diferenças de fontes, essas coisas assim, né? Para abrir aspas, 2 crases, para fechar 2 apóstrofos simples. E aí vocês ficam com essas aspas bonitas. Aí tem ali o caractere simples é um hífen, 2 caracteres ele vai aumentando. E reticências, pode colocar esse contrabarra LDOTS. Eu nunca vi alguém usar isso, mas existe. Se tiver alguma coisa de configuração, mas normalmente se você colocar 3 pontinhos, ele faz as reticências normais também. É bem sutil a diferença. Também tamanhos de texto, que eu acho muito engraçado qual que foi a decisão que eles usaram para LaTeX, para isso, porque eles colocaram ali normal, é o contrabarra normal size texto, que também é o padrão, é o redundante, né, o mais 0 ali. Aí o grande é barra large, o maior é barra large com L maiúsculo, e caso você queira maior ainda, você coloca um large em caixa alta, como se você estivesse gritando, tipo, não é o suficiente, eu quero grande mesmo. E aí depois tem o Huge, o Huge com caps lock também, e aí tem o texto, para poder mostrar a diferença de fontes que vai ter com cada um desses. E aqui também, em pontos, pixels, o tamanho do preâmbulo de cada uma das coisas, do que ele vai diminuir, conforme o tamanho padrão do texto. Então, se o texto padrão tiver 12 pontos de tamanho, um tiny vai colocar 6 pontos, e assim por diante. E se vocês quiserem ter um tamanho personalizado para um texto também, para uma palavra específica, é possível usar esse comando resize box com o tamanho horizontal, o tamanho vertical e qual que é o texto que vocês vão querer modificar, que aí ele fica esse texto que é um texto selecionável mesmo, isso não é uma figura que foi editada, isso é um texto que está esquisito, porque você falou para ele estar nesse tamanho específico. Aqui é uma parte legal, porque aqui se usa bastante negrito, itálico, riscado, fontes diferentes. Por exemplo, essa coisa de máquina de escrever, ou caixa alta, legal para, por exemplo, título de sessão, de parágrafo, se não tiver alguma coisa determinada no template. Ou, como a gente vai ver mais para frente, se quiserem edição de código, ou dar alguma ênfase em alguma frase. Mas os mais legais são esse contrabarra text BF e o contrabarra text IT, que é negrito itálico, que é bastante utilizado, principalmente o itálico para estrangeirismo, quando está escrevendo um texto em português, né? Mas essas são as 2 coisas mais importantes aqui desse slide. E aí, se a gente quiser alguma outra coisa a mais, de coisas de sublinhados, tem o pacote ali, o ulen, com o parâmetro optativo, normallen, que aí com esses comandos ali, o uline, o uline, o wave, tarará, vocês conseguem ter as outras coisas riscadas e sublinhadas, e com as voltinhas e essas coisas assim. Certo, isso é legal para, se quiserem um dia grifar alguma coisa, ou uma coisa que eu uso bastante também quando eu estou escrevendo um artigo ou alguma coisa assim, que eu quero deixar uma nota para eu mesma. Quem nunca está escrevendo um documento no Word e aí seleciona um parágrafo em vermelho para, vou ver isso aqui depois. Esse Use Package Xcolor, ele é basicamente para isso. Claro, com certeza vai ter mais utilidades, mas eu estou contando mais os casos de uso que funcionam para mim. E aí aqui é o comando, o contrabarra textcolor com a cor que vai querer usar e o texto que vai querer colorir. E aqui são algumas cores padrão. É possível configurar cores além dessas específicas? Sim. Por exemplo, eu vou dar, depois de colocar ali no preâmbulo o use color, eu posso colocar também no preâmbulo, por quê? Porque essa definição de cor, ela vai ser um negócio global. É uma função que a gente vai usar dentro da nossa main, né?
Então a gente vai ali definir a cor, qual que é o nome da cor que a gente vai usar, por exemplo, coloquei ali cor de título, porque é a cor do título que eu estou usando nessa apresentação. Inclusive essa apresentação ela foi feita em LaTeX também, LaTeX também pode ser usado para fazer PowerPoint. E aí vai colocar ali RGB para poder falar que o valor que vai ser usado é o RGB. E aí sim o valor RGB que vai querer usar. Dan, eu tô vendo que esse comando tem 35 coisas diferentes para poder colocar e todas elas são chaves. Sim. Ah, mas não tinha falado que tinha um negócio ali opcional? Tipo, alguma dessas não podia ser opcional? Porque às vezes quando tu fala, tipo assim, tem um negócio ali em chaves que é obrigatório, dá a entender que, tipo, teria só um obrigatório, né? Mas não, isso daí são realmente, tu pode colocar quantas coisas obrigatórias quiser, quantas coisas opcionais forem necessárias, né? E aqui está um exemplo legal de um comando que pede 3 coisas obrigatórias, porque se você vai definir a cor, tu precisa definir qual que é o modelo da cor que quiser e passar exatamente o código da cor, né? Então, aí aqui que está mais a coisa grifada, se quiser definir qual que é a caixa da cor, é o color box, que aí vai aparecer um negócio grifado. Se quiser dar ali então / text color com a cor red e depois o texto ali, o LaTeX, ali eu estou grifando como se fosse a cor do título e com o F color box você consegue fazer uma caixa com uma linha junto. Ok. Questões de alinhamento de texto. A gente pode justificar o texto à esquerda, ao centro, à direita, como achar melhor, como for necessário. E, por padrão, ele é justificado todo ao centro. Mas, se for necessário, por exemplo, para fazer um quote, né? Às vezes o pessoal gosta de colocar à direita ou alguma coisa assim, ou em outras línguas, por exemplo, se quiser fazer uma passagem em linguagens que se lê da direita para a esquerda, como é o caso do árabe, por exemplo, quiser fazer uma passagem assim, é um comando legal, dá esse ambiente então do flush right, coloca todo o texto quiser, / end flush right, e você vai ter um texto à esquerda. O / begin center end center deixa o texto centralizado e o flush left deixa à esquerda. Centralizado é interessante também quando você vai querer, sei lá, centralizar uma lista, centralizar um gráfico no meio do seu documento. Bem importante também. Aqui a gente vai também entrar, por falar em listas centralizadas, entrar numa parte bem legal, bastante utilizada, que são as partes das listas. As listas, eu tinha falado ali atrás, são produzidas por ambientes. Então, esses 3 ambientes vão ter diferentes listas. O / item+, ele vai produzir listas simples, então com bolinhas. O enumerate tem listas numeradas. E o description, ele é o formato de lista, mas sem ter os itens específicos. Ele fica mais ou menos assim. Então, tipo um dicionário. Então ali, vou começar o meu begin itemize e para cada item que eu for dar, eu vou dar o / item, primeiro item, pula, faz uma quebra de linha / item, segundo item, e tem os itens com estrelinha, com qualquer outro símbolo que vocês queiram colocar ali em colchetes, porque é um item opcional. Não precisa colocar uma estrelinha, mas dá para fazer. E ali, interessante também mostrar o negócio do enumerate, porque ele tem subitens. É possível colocar listas dentro de listas pelo simples fato para poder ter 1.1, 2, 2.1, 2.2, 2.3. Aí vão listas dentro de listas e cada template vai ter o tanto de sublistas que pode ter. E ali no description é mais um formato de dicionário mesmo. Coisas legais também, que são bastante utilizadas, referências cruzadas. O que é isso? Objetos podem ter rótulos. Então, por exemplo, a gente vai estar ali no ambiente da minha lista. Eu vou ter 35 listas no meu TCC e eu quero citar a 23ª lista. Quando você está ali no ambiente,
dentro do ambiente, né, como eu falei, o begin enumerate. E aí você dá uma quebra de linha, antes de você dar um contrabarra item, você dá esse contrabarra label e o nome do marcador. Porque no texto, depois, fora desse ambiente, você pode referenciar o número da tabela, da lista, da imagem, com o contrabarra ref e o nome que você colocou ali em cima. Então, por exemplo, coisas que são bastante utilizadas, você começa a montar a tua tabela e ali você coloca um label tabela de dados, tabela das minhas imagens, sei lá. E aí, quando você vai referenciar, eu quero referenciar a minha tabela 2, você só coloca o contrabarra ref e o tabela 2, ou tabela de dados, né? Porque ele vai retornar aí o número do objeto que é na tua lista. Por que que isso é legal? Porque lembra que eu tinha citado ali listas de tabelas, listas de imagens, listas de coisas? Se tu for mexer nesses padrões, vou querer trocar a minha imagem da primeira para a terceira página, e assim por diante, quando o compilador for passar, ele já vai fazer automaticamente, essa tabela aqui não é mais a tabela 1, é a tabela 3 agora. E ele já vai fazer essas coisas automaticamente para você, já vai colocar essas coisas na lista para você. Então, esse negócio de referenciar e colocar o label é muito bom. Aqui são alguns errinhos bem padrões que se tem no log do compilador, porque às vezes a gente pode não colocar o nome de uma referência errado, que dá ali o undefined references. E no texto, quando você vai dar o compile, como ele não encontra o nome da referência, por ter digitado errado ou por, não sei, apagou a tabela, sei lá, ela é substituída por 2 pontos de interrogação. E quando você, sei lá, vai colocar o mesmo nome para uma tabela ou alguma coisa assim, ele fica com labels definidas mais de uma vez. Mas é isso, são erros bem padrões. E, uma dica interessante, é legal colocar o tipo do objeto no rótulo. Então, por exemplo, uma coisa legal que eu gosto de fazer para poder organizar os documentos que eu trabalho, eu vou colocar uma referência de uma tabela, eu coloco tab, 2 pontos, o nome da tabela. Se é uma figura, fig, 2 pontos, o nome da figura. Porque aí depois, quando eu vou dar contrabarra ref no meu texto, ele vai aparecer uma lista no overleaf de quais são as tabelas e as coisas, de todas as referências que eu tenho no meu texto. Eu vou querer uma figura dessa vez, eu digito fig e ele já vai meio que dar um filtro para você. Então umas tags aí para colocar. E se quiser colocar ali um til, ligar o tipo de referência ao número, uma outra dica interessante também. Certo. Links, hyperref. Para deixar links clicáveis, usa-se esse comando, esse pacote, o hyperref. Existem algumas opções ali dentro das coisas optativas, que é o hide links, que ele não vai deixar os textos que são clicáveis ficarem azulzinho ou ficar em azul e sublinhado, depende do template. E se tiver o break links true, é porque ele, no link, quando você for colocar, ao invés de ter um link grandão e ele ocupar uma linha inteira para deixar o teu link, ou às vezes ele até vazar para fora da página, ele vai dar essa quebra de linha meio que automática para o teu link. Como eu tinha mencionado, essa apresentação ela foi feita em LaTeX e tem uns links legais. Por exemplo, aqui esse fórum sobre LaTeX, que ele é clicável. E o começo da página, aquele sumário, também é clicável. Se vocês clicarem lá, ele já vai dar uma ancorada para a página que está, o capítulo que está. E aqui um exemplo da URL clicável, o link disfarçado de texto, tipo, esse fórum sobre LaTeX, se eu não falasse que era um link, não daria para saber. Mas enfim. Referências bibliográficas. Outra coisa onde a magia do negócio acontece, mas essa magia é um pouco mais complicada, porque ela vai envolver
mais de um arquivo dessa vez, não só o ponto .text. Tudo que a gente falou agora são coisas que você coloca no preâmbulo do documento, no corpo do documento. As referências vão precisar de 2 arquivos. O text, que é onde vocês vão referenciar as suas coisas, e o .bib. Qualquer editor de texto salvar na pasta raiz da extensão .bib. No corpo do documento, aonde vocês querem que essas referências sejam inseridas, normalmente ao final do corpo do documento, vai ter 2 comandos que vocês vão precisar usar. O primeiro é o _bibliography style, com o nome do estilo que vocês vão querer usar. Ali tem alguns exemplos, né? O i3etran, a BNT-alf, a BNT-num. Tem alguns outros exemplos, o da SBC, o template da SBC, se vocês forem dar uma olhada, ele já tem o bibliography style SBC. E o _bibliography é onde você vai colocar o arquivo .bib, que é esse arquivo .bib é onde vocês vão começar a configurar as referências de vocês, onde vão ser citadas automaticamente. E nas pastas de estilos personalizados também, esses arquivos baixados têm o .bst, também arquivos grandes com muitas configurações que dá um pouco de medo de mexer. Mas o .bib ele é ele é bem tranquilo, na verdade. Fazendo o arquivo .bib, se for um projeto novo que vocês fizerem, só dá ali criar novo arquivo, dá referência .bib, e ele vai ser preenchido mais ou menos nesses padrões aqui. Vai colocar um arroba, vai colocar o tipo da referência que vocês estão querendo colocar, e entre chaves vai ter algumas especificações do tipo de referência que vocês vão querer colocar. Então aqui, por exemplo, a gente está citando o arquivo o livro do Rock, né, de 1975. Então, o que a gente vai fazer? Vai ter o @book, dentro das chaves. A primeira coisa é como que esse negócio vai ser referenciado dentro do texto. Então, por exemplo, vai ter o _ref, e esse _ref vai ter o nome que vocês deram para o _label. Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então, esse nome do marcador é onde vai ser citado daquela forma ali. A citação do texto é feita com _site, com o nome que vocês colocaram ali. E as outras coisas que tem, o author, title, journal, tarará, são coisas específicas de cada tipo de referência que vocês vão querer fazer. Nesse caso, nesse exemplo, é um livro, mas a gente tem vários tipos de referências bibliográficas. Então, por exemplo, artigo, livro, in proceedings, que é alguma coisa tipo artigo geral, meio generalista, manuais, tese de mestrado, miscelânea, que é interessante quando vocês querem citar um link de uma reportagem, por exemplo. E aqui é uma tabela de referência interessante para coisas mais citadas, tipo article, tipo book, tipo in proceedings. São coisas que são bastante citadas, normalmente por padrão. Nossa, isso é muito complicado. Eu tenho que lembrar disso tudo? Não. Uma dica legal para citar coisas em LaTeX, por exemplo, para artigos, é que quando vocês procuram um artigo dentro do... Enfim, lá no DOI dele, né, que vai ter a referência dele do PDF e tal, referência aos autores, normalmente, eu acredito que todo site de publicação científica tenha isso, na verdade, você pode baixar referências. E aí tem vários tipos de referência que os sites dão, tipo, modelo tal, modelo X, modelo Y, e tem a baixar documento .bib. E tem algumas outras ferramentas na internet também, tipo o doi2bib, que particularmente eu uso bastante, que você coloca o campo do DOI e ele já baixa as informações automaticamente. Então, isso aqui é realmente bastante para entender como funciona e quais são as coisas obrigatórias, porque às vezes também essas coisas automáticas está faltando uma informação, ou vem uma informação que está sendo mal configurada, mal parseada, e, putz, está dando erro na minha referência. Por quê? Porque tem um campo obrigatório ali que está vazio, ou ele chamou de um nome, tipo assim, eu quis
um artigo, só que aí ele veio como manual, tipo, o que é isso? Aí eu quero colocar o journal e não tem, porque veio um negócio errado e tal, mas isso acontece. Mas é isso é bem importante. E aí agora uma outra piada que o professor Thiago sempre coloca, e eu concordo bastante, para a gente começar a falar de figuras. Também, quem nunca mexeu num arquivo no Word 1 milímetro e desconfigurou o arquivo inteiro? Todo mundo, porque o Word com essas coisas é bem ruinzinho. Mas, no LaTeX, as configurações de imagem são um pouco melhorzinhas. Por exemplo, para a gente poder incluir uma figura, a gente também vai usar um ambiente. O ambiente do Include Graphics. E como eu tinha falado, tem um pacote de figuras que eu sempre esqueço de colocar e tal. É aquele pacote ali, o _ use package graphic x. E no texto, vocês vão incluir o _ include graphics, algumas opções, se vocês quiserem mudar a largura da figura, o tamanho, e aí vai colocar nas chaves qual que é o nome do arquivo que vai estar dentro de todo o negócio com vocês. Então, por exemplo, vocês estão com um documento novo, vai ter ali o main.tech, vai ter o .bib das referências que ensinou agora, e agora teria um .jpeg. No começo da apresentação também eu citei que é legal um pouco de organização dos arquivos, dos diferentes tipos de arquivos que vocês têm, e aí uma dessas coisas é interessante. Então, por exemplo, vai colocar ali uma pasta de figuras, e ali dentro da pasta de figuras vai colocar todas elas, não deixar, tipo, todas as figuras soltas, alguma coisa assim. E no nome do arquivo vai sempre citar o nome da pasta / nome do arquivo. Mas se quiserem só jogar uma figura lá, por exemplo, seria, logo.png, que foi o que eu usei ali para fazer o logozinho da Audesc, por exemplo. Aí então, como eu tinha dito, né, tem os ambientes Begin Figure, End Figure e algumas opções de localização dentro do ambiente para justamente evitar aquele negócio de desconfiguração do que está acontecendo, que acontece no Word. Então ali, por exemplo, eu vou dar o meu _ begin e eu quero que essa figura fique exatamente aqui. Eu não quero que ela saia dessa página, ou tipo, ela tem que estar entre esses dois parágrafos. Tenta achar a melhor forma de compilação desde que ela esteja nessa localização. Então usa o H. Eu quero que essa figura fique sempre no começo da página. Tu vai começar lá a escrever a tua seção e eu quero que essa figura sempre fique no topo da página, seja ela qual seja. Eu quero deixar ela fixa ali em cima. Coloca ali o T e a mesma coisa o B embaixo. E se quiser que essa posição tenha uma prioridade maior, coloca os pontos de exclamação. E dentro desse ambiente, o _ begin figure, aí, coloca um H ali no meio, vai colocar dentro do ambiente o include graphics, _ include graphics, porque o include graphics é onde ele vai importar a imagem em si. O ambiente é onde você vai estar configurando as coisas da imagem, vai estar atrelando coisas da imagem, né? Porque se tu só dá o _ include graphics e quiser colocar um título para a imagem, por exemplo, se tu deixar um na linha de cima do outro, o compilador não vai entender. Por isso que a gente usa o ambiente Begin Figure, End Figure. E isso inclui, então, a gente vai estar ali no Begin Figure, End Figure, vai estar ali o Include Graphics, e aí as legendas da foto, ou o título da foto. A legenda da foto mesmo é o _ caption, um título da foto, _ title. E aqui, por exemplo, um texto que vai estar falando do mapa mundi. Aí vai estar ali, o mapa mundi está na figura _ ref fig mapa mundi. E aí eu coloco ali o meu ambiente de figura, então _ begin figure. Eu vou colocar um _ centering, que é uma alternativa ao ambiente center, porque o ambiente center, o _ center, end center,
ele vai colocar um bloco todo de texto centralizado. Quando você está no ambiente e você dá o contrabarra centering, o compilador já vai entender, esse ambiente todo é para ficar centralizado. Então, tu não precisa ficar begin figure, begin center, end figure. Só de fazer isso daí, só de dar o contrabarra centering, ele já vai entender. Aí vai dar ali o contrabarra caption mapamundi, para ele poder colocar a legenda da figura. O include graphics para inserir a figura em si. Um footnote para falar qual que é a fonte do meu gráfico, por exemplo. Um label para eu poder citar ela como eu citei ali em cima. E aí, o end figure. E aí, fica assim. Um exemplo de figura está na figura 7, figura do mapamundi. Nossa, por que o teu negócio falou figura 7? Não teve outras 6 figuras que você mostrou pra gente antes. Então, teve na verdade, né? Teve aquelas fotos de brincadeira que o professor Thiago colocou, teve aqueles outros exemplos que eu fui colocando, os prints e tal, e aí quando eu fui configurar esse slide, ele contou essa figura do mapamundi como a 7ª figura que eu mostrei. Se eu quisesse colocar esse slide diante de alguma outra figura que eu tinha colocado antes, dentro desse meu ambiente do slide, ele ia colocar figura 4, 5, enfim. E aí agora, então, mais um exercício para a gente reproduzir esse excerto. Um textinho para a gente colocar na figura tal. Vai falar qual que é o caption ali, do título da figura. Colocar uma fonte. E enfim. Podem colocar a imagem que vocês quiserem, não precisa necessariamente o logo da Udesc. Mas eu coloquei aqui para ser puxa-saco, afinal de contas estou dando essa aula aqui, né? Mas é isso. Aqui. Então, mais ou menos o que vocês tinham colocado mesmo. Um textinho com contrabarra ref para poder referenciar a figura. Um begin figure com centering. Ali o include graphics com o determinado tamanho da linha nas opções. E ali o H, se vocês quiserem deixá-la bem aqui, quero que ela fique aqui. Se for uma imagem muito grande, ele vai para a próxima página de qualquer maneira, mas normalmente é isso. Tabelas. Também elas são feitas em ambientes, e o ambiente delas é nesse contrabarra begin tabular e no contra-end, no contrabarra end tabular. E ali, especificações. Está entre chaves. Se está entre chaves, então é porque essas especificações elas são obrigatórias. O que ela vai mencionar ali nas especificações? Cada letra que você vai colocar na especificação é um tipo de alinhamento de coluna. Então, eu quero uma tabela com 3 colunas. Eu quero que a primeira coluna seja alinhamento à esquerda e as outras 2 no centro. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um LCC. E aí o compilador de LaTeX vai entender, isso aqui é uma tabela com 3 colunas com esses determinados alinhamentos. Tá, mas eu quero que essa minha tabela tenha uma barra, né, do lado esquerdo. Eu quero que cada uma dessas colunas seja dividida por uma barra e termine com uma barra na direita. Então, a gente usa a linha vertical para fazer tipo linha vertical, L, linha vertical, C, linha vertical, C e a última linha. Eu não quero que as minhas outras 2 colunas sejam divididas por uma barra. Tira a linha. E para cada linha que tu for colocar nessa tabela, ele já vai colocar essas mesmas especificações para vocês. Então, por exemplo, ali está a forma como vocês colocam cada linha. Uma linha horizontal completa na barra, ela é feita daquela forma ali. É um contrabarra H-line. Então começa o meu begin tabular com a minha especificação. Naquele caso eu coloquei ali, eu quero uma barra vertical, determinando a minha linha da tabela ali no começo.
Aí eu quero a primeira coluna centralizada, eu quero que uma barra vertical divide a minha primeira coluna, quero duas colunas centralizadas sem divisão e, por último, a minha divisão. Aí tenho H-line para fazer... Aí começam as linhas, né? Dentro desse begin tabular. O ambiente ele só vai definir as linhas. Você só vai escrever as linhas da tabela. Então, primeiro, eu quero uma linha horizontal. Aí a minha primeira linha que eu vou colocar ali, o separador de cada coluna é um e-comercial. Então, 1 e-comercial, 2 e-comercial, 3. E para indicar que eu terminei a minha tabela, contra barra. E ali ele fica daquele jeito ali. E tem aquele C-line de J para ele poder colocar uma linha horizontal até determinadas colunas. Então, é ali mais ou menos como que ele fez aquela tabela. Bem legal. Aquilo ali, vocês podem... Aquele ambiente da tabela, o begin tabular, vocês podem considerar ele tal qual o contra-barra include graphics da figura. Porque o include graphics, lembra que eu mencionei? Esse aqui é só o objeto da figura que você vai deixar ele voando no teu texto e para o compilador entender aonde do teu texto que ele vai localizar essa figura, você coloca ele no ambiente do begin figure. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Aquele begin tabular é o item da tabela em si. Para a gente poder associar uma label, um título, qualquer coisa, a gente vai ter um outro ambiente que é o begin table end table. Então a tabela sim são dois ambientes. Começa com contra-barra begin table e a localização a mesma de uma foto, H, T, B, ponto de exclamação. Caption, footnote, label, todas as referências igual no ambiente de imagens. E para definir a tabela, aí sim o include tabular. E aí agora mais um exercício para poder reproduzir a tabela aqui de países com maior IDH. Bem tranquilo. Não precisa fazer referenciação no texto nem nada. Mas então aqui vão ser 3 colunas, em que não vai ter as colunas verticais, para poder ter as divisões, mas vai ter as linhas horizontais ali em determinados negócios, e ali são 6 linhas, né, para cada uma dessas coisas. Então, essa aqui é o resultado, né, do que queria exatamente. Então ali 3 colunas sem as divisões de linha vertical, um H-line, a primeira linha, 2 H-line para indicar que era uma separação dupla, depois cada linha da tabela, um último H-line para terminar, e dentro do begin table, né, para poder referenciar no texto, colocar um label ali ao final. Aí é uma parte um pouco mais específica para mesclar colunas de tabela. Por exemplo, essa tabela aqui, vocês podem ver que ela pede por 6 colunas. Só que a gente está meio que vendo 5. Tem tese, janeiro, março, abril, junho, julho, setembro e outubro, dezembro. É porque ali... tem aquele contra-barra multicolumn, aqui, esse comando, que você consegue colocar com um número de colunas, mais especificação, o texto que você vai querer colocar, e ele vai meio que considerar uma tabela dentro de uma tabela para poder fazer essas colunas, nessa mesclagem de colunas. E a mesma coisa com a mesclagem de linhas, que especificamente a mesclagem de linhas precisa adicionar um pacote, o multi-row. Para fazer umas tabelas dessas é um pouco mais complexo e, sinceramente, não recomendo a ninguém fazer tabelas dessa na mão no LaTeX, tá? Existe um site chamado LaTeX Table Generator, que aí você faz uma tabela tipo como se fosse fazendo um Google Sheets, e no final você clica em gerar a tabela e ele dá o código para você, e ele vai gerar uma coisa monstruosa tipo essa daí. Mas é importante que a gente saiba como que essas coisas funcionam para gerar, não só usar a ferramenta, porque se precisar editar uma coisinha ou outra,
é legal a gente saber, tipo, tá aqui a coluna que tá junta, então beleza, eu vou editar aqui, vou editar ali e tal. Mas isso aqui é super importante também para fazer umas tabelas maiores, mais complexas, né? Para lembrar que LaTeX é bem granular o tipo de edição que a gente faz. Ok, aqui uma coisa legalzinha para quando a gente quiser colocar um código em LaTeX, tem esse pacote que é o LST Listing. Dan, ele é o único pacote de listagem de código? Não, existem alguns na verdade. E eu não vou dizer nem listagem de código, eu vou dizer um formatador de um texto diferente para tu dar um certo destaque. Eu gosto bastante desse, do LST Listing, porque ele faz alguma coisa de indentação e coloração e ele é bem configurável, mas tem bastante. Então aqui é até um exemplo. No preâmbulo, a gente vai colocar ali o Use Package Listings e o Use Package Color, que é diferente daquele Xcolor que a gente estava usando antes. Ali eu vou definir algumas cores, também como RGB, e ali vou definir o que é exatamente as coisas que eu vou querer colocar desse meu pacote. Tudo isso aqui no preâmbulo, tá? Eu vou querer uma linguagem Python com o meu tab size 3, não sei o que lá. Para quem já codou no VS Code que precisou usar algumas coisas tipo Prettier, que é esse formatador para deixar o código bonito assim que você salva, é mais ou menos isso. Porque aí quando você vai fazer o tipo de comentário, string, número, keyword, você vai chamar no teu corpo do documento esse / begin LST listing, e ele meio que já vai entender, tipo, que é uma linguagem Python, então ali são os comentários, ali está o meu código, / end LST listing, meu Deus, e ele já vai, tipo, nossa, caramba, isso foi fácil, e ele já vai fazer isso com as configurações que citou ali. Então cada uma dessas vai ter uma corzinha, vai ter um negócio diferente e vai ser bem interessante. Não coloquei um exercício aqui pra gente praticar, porque é bem chatinho essas configurações do começo, mas eu acho legal essa coisa de treinar depois, porque a ideia é a gente sair daqui podendo, eu vou ter a minha aula de algoritmos, vou ter minha aula de qualquer outra linguagem, de grafo, sei lá, e o professor pediu para eu fazer um relatório da aula e eu preciso mostrar uma parte do meu código, então, tem aquele documentazaço com um monte de dica que a Dan passou e aí, tem um modelo ali. É mais ou menos isso, a ideia. Meio que há conhecimento, mas eu acho bem interessante passar isso aqui. Aqui é a parte de matemática no LaTeX também, para a gente fazer essas coisas de ambientes matemáticos. Então, para a gente colocar fórmulas e funções e deixar as coisas bonitas, assim. Para quem se perguntou, nossa, como é que um professor formata as provas e coloca aquelas funções integrais tão bonitas e formatadas? Muito provavelmente os professores fazem as coisas aqui, tá? Com as fórmulas em LaTeX. Então, para maior funcionalidade, tem que adicionar o pacote AMSMath. E quando a gente quiser colocar uma função matemática dentro do texto, tipo assim, a fórmula de Bhaskara é : f de x, e a fórmula em si, tipo, por extenso mesmo, a fórmula, né, no meio do texto, coloca um cifrão. Um cifrão, f de x, b quadrado, tarará. Fecha cifrão. Isso daí vai deixar a fórmula bem dentro do parágrafo que você está digitando. Se quiser que fique, tipo, a fórmula de Bhaskara é a seguinte abaixo, coloca 2 cifrões, que aí ela vai deixar ela bem centralizada, bem livro de matemática, o padrão de fórmula matemática. E isso é para você deixar ela, novamente, o objeto que você vai soltar dentro do teu texto. Eu quero citar essa fórmula, eu quero deixar ela centralizada, alinhada à esquerda, taranana. Tem o ambiente / begin equation e end equation, onde você vai colocar esses cifrões para poder editar, centralizar, fazer o que quiser.
E só tem que tomar um cuidado que cada letra dentro desse ambiente, quando for colocar, ela vai ser considerada como uma última variável. Então, não pode dentro do contrabarra begin equation colocar uma fórmula de Bhaskara, tarará, tarará, porque ele meio que vai contar como A, uma variável, F, tarará. Isso aqui é especificamente para a gente poder desenhar e moldar as fórmulas matemáticas dentro do nosso texto. Então aqui o teorema de Pitágoras, A quadrado mais B quadrado igual a C quadrado. Aí ele tem o begin equation, um label com a fórmula em si, bonitinho, e a referência da equação com os parênteses, que é aquele ekref. Como ele não tem espaçamento entre as letras, e às vezes a gente vai querer colocar um monte de fórmula que tem um monte de letras e às vezes fica meio junto, tem alguns tipos de espaços ali que a gente pode usar, também mais a título de conhecimento. E aqui, os tipos de letras bonitas. Eu vou querer citar conjuntos, vou querer citar um monte de coisa, nananã. Também várias letras diferentes para serem usadas dentro do ambiente matemático. E aqui, essa parte foi considerada para o ambiente matemático, porque é mais onde a gente usa mesmo, mas eu também decidi deixar que essas letras gregas e outros símbolos interessantes que a gente vai ver daqui a pouco, para a computação é muito interessante, principalmente quando a gente está estudando a parte de teoria computacional. Tudo isso aqui são letras gregas e símbolos que a gente pode usar para, enfim, qualquer coisa que a gente queira, não apenas no ambiente matemático. Então, símbolos de operação binária e símbolos relacionais. Com a negação, é só colocar um contrabarra not de prefixo, então contrabarra not e contrabarra leq. Vai ter a negação do símbolo lógico. Setas também, para colocar em todo o teu documento, não só no ambiente matemático. Mais símbolos sortidos. Se alguém quiser jogar um truco, no LaTeX está permitido. Tem ali os símbolos, os naipes. E esses símbolos de tamanho variável, aí sim é uma parte legal de colocar também dentro do ambiente, porque eu vou fazer uma função que ela vai ter uma integral e ela é gigante e não sei o que lá. Quando você coloca o contrabarra int para poder fazer essa integral, ela vai crescendo conforme a tua função vai crescendo. Então, todos esses símbolos eles são de tamanhos variáveis justamente para eles acompanharem o tamanho do teu ambiente matemático, dependendo do que você quiser colocar. Também coisas de funções trigonométricas, símbolos fáceis para colocar no ambiente matemático. E ali só uma observação de seno no português, para colocar um negócio no preâmbulo. Delimitadores específicos dentro do ambiente matemático. Aqui é interessante de dizer que são coisas dentro do begin equation e end equation. Por quê? Porque a gente pode ver ali das barras e dos parênteses que, peraí, mas antes tinha um contrabarra. Não, isso aqui é ambiente matemático ainda, lembra, né? Então aqui não precisa, não tem todas as coisas das coisas reservadas, né? Tem ali o contrabarra reservado, claro, as chaves ainda, porque essas são símbolos reservados até dentro dos ambientes matemáticos, mas tem certas coisas ali dentro de delimitadores que podem ser usadas mais livremente. Coisas com acento, então, para vetorial, para módulos e essas coisas assim. Tem todos ali de contrabarra het para o circunflexo, agudo, grave, como que faz a seta apontada para a direita, para a esquerda, a raiz quadrada, a fração, interessante também. E quando você está fazendo no ambiente matemático, outra coisa que o LaTeX ajusta automaticamente são os parênteses e os colchetes e as chaves, enfim. Então,
para a gente poder fazer eles crescerem, para fazer que nem se fosse o símbolo da integral, a gente vai colocar qual deles que significa o fechamento ou a abertura, né? Então, por exemplo, ali na segunda linha, no primeiro exemplo, tem o ambiente matemático simbolizado pelo cifrão e você dá um contra barra left com o parênteses para indicar. Isso aqui vai querer englobar toda a minha função na parte esquerda e depois o contra barra right com o cifrão para poder falar que ele vai englobar tudo à direita. Que se só colocar os parênteses ele vai ficar pequenininho mesmo. Uma coisa importante também para a gente que usa bastante matrizes, para a gente poder fazer uma coluna, para a gente poder fazer um array, qualquer coisa assim, a função é basicamente como se fosse um ambiente de tabela mesmo, só que aí dentro do ambiente matemático. A gente vai colocar como um cifrão, contra barra begin array, e entre as chaves o tanto de colunas que vai ter no nosso array, na nossa matriz, enfim. E ali são duas colunas centralizadas, né? A gente monta como se fosse uma matriz, como se fosse uma tabela mesmo, da mesma forma. 1, E comercial, 2, barra, barra, assim por diante. E se quiser que tenha os colchetes, as chaves ou qualquer outra coisa assim, tem o contra barra left com o colchete, e aí o begin array para poder mostrar que é tudo. Ele é bem semelhante ao tabular. Aí tem esse exercício de reproduzir a equação. Se vocês quiserem, vocês podem tentar. Mas esse é o último exercício da aula. Esse foi o aulão que eu queria mostrar para vocês. E aqui, então, é o meu último muito obrigado. E desejar que vocês pratiquem LaTeX, porque essas coisas, essas facilidades vêm na prática conforme vocês forem fazendo mais coisas e descobrindo mais coisas. O Google é o melhor amigo de vocês quando vocês vão estudar LaTeX, porque tem muitos detalhezinhos chatinhos e muito erro de log que dá para verificar melhor e o que está funcionando. Isso aqui é realmente um aulão básico para perder o medo e desmitificar o que é o LaTeX. E aqui só uns agradecimentos à professora Evern, que me chamou para dar essa aula, a Laís, que montou tudo isso aqui, a professora Isabela, que é a orientadora do Estimulando, e ao professor Tiago, que foi o professor que me cedeu o básico desse material para poder transformar isso no que ele é hoje. E, claro, agradecimento para vocês que vieram aqui ficar me ouvindo as 2 últimas horas. E quem quiser me contatar, é esse e-mail aí. É isso. Muito obrigado.